Hoje nós vamos falar do seu reino e a sua justiça. A palavra se encontra em Mateus capítulo 6, no versículo 33 apenas. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. O que nós podemos ver nesses últimos dias é que muitos já não buscam mais o reino de Deus, e muito menos o que Deus quer. Querem que as coisas sejam feitas à sua maneira, do seu jeito. As igrejas, de um modo geral, não têm mais pregado sobre o reino de Deus, mas sobre tantas outras coisas essas de interesses dos seus ouvintes, coisas que soam bem aos seus ouvidos. Aqui no texto do Evangelho de Mateus, o texto que antecede este versículo, Jesus queria ensinar aos seus discípulos que não deveriam estar ansiosos quanto ao que comer, ou ao que beber, ou mesmo o que vestir, mas que deveriam buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas seriam acrescentadas. Mas hoje, muitos buscam primeiro os seus interesses, a sua vontade, aquilo que lhe agradam. A verdade é que não sabemos esperar a vontade de Deus. E o interessante é observar que Jesus não pediu para que deixássemos o mundo. Ele quer que nós vivamos nele, mas que nós não tivéssemos uma raiz nestas coisas. Nós não podíamos estar presos nestas coisas. Jesus não fala de mudarmos as nossas atividades, a não ser que elas sejam coisas erradas. Aí sim devemos mudar. Mas Deus não pede que nós mudemos de trabalho, que nós saiamos da nossa escola. Não. E também não pede para mudar os nossos contatos, as pessoas que estão próximas. Ele também não pede isso. Mas ele fala de uma mudança do coração. O nosso coração tem que ter uma mudança. E o que conta então? O que conta é onde nós colocamos o nosso coração. Ele nos orienta a termos o nosso coração voltado para o reino de Deus. Um coração que se volta para o reino de Deus é um coração voltado para as coisas espirituais. Quando nós aprendemos a buscar o reino de Deus, nós começamos a valorizar as coisas que Deus valoriza. E uma das coisas que Deus mais valoriza é a vida humana. Pode ter certeza. De nada vale nós vivermos uma vida inteira dentro da igreja e ao final dela, ao apresentarmos os frutos dignos de arrependimento ao Senhor. Isso é o que vale. Nós temos, quando chegarmos diante do Senhor, nós colocarmos os nossos frutos diante do Senhor e que sejam frutos valiosos. Se não revelarmos em nossa vida uma mudança, uma transformação, e se não levarmos pessoas a esta mudança, a esta transformação, não há sentido algum na nossa vida cristã. E em consequência a isso, não há sentido vivermos na igreja e em momento algum nos interessarmos pelos propósitos do Senhor, não nos interessarmos pelos propósitos do Senhor. Se você está na igreja, você tem que ser interessado nas coisas de Deus. Porque senão não tem propósito você participar de uma igreja, não tem propósito você participar de um grupo que aprende as coisas do Senhor, se você não tem interesse. Deus nos chama a esse chamado, e esse chamado deve revelar uma essência. A obra de nossa vida tem um propósito, e o propósito é o que Deus quer, não o nosso propósito. Deus quer nos usar. Ele quer uma igreja que seja usada. Mas nós precisamos entender esse chamado e aprendermos a buscar a manifestação do reino de Deus. E o Espírito Santo é quem pode nos ajudar. Lá em João 14, 26 diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar-se de tudo quanto vos tenho dito. Deus nos tirou das trevas com um propósito. O propósito de servir a Ele. Nós precisamos dar prioridade a um relacionamento com Deus, um relacionamento que dá frutos, que gera filhos. E para isso nós precisamos discernir as coisas espirituais. Paulo lá em Coríntios diz assim, pois o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que Paulo está dizendo aqui é que se você continua vivendo uma vida
de forma carnal, uma vida como o mundo vive, você não vai conseguir observar as coisas que Deus tem para você. Tudo aquilo que chegar até você vai parecer loucura, porque é o que parece às pessoas que não discernem espiritualmente. Se você não tiver uma visão espiritual, você não vai conseguir entender as coisas de Deus na sua vida. E aquilo que acontecer ao seu lado vai parecer loucura, vai parecer coisas que não têm sentido. Então procure discernir de forma espiritual aquilo que Deus tem mostrado a você. Olhe com os olhos de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós passamos a entender as coisas espirituais. E nós começamos a nos interessar cada vez mais por elas. E as coisas materiais passam a ficar em segundo plano em nossas vidas. Nós começamos a dar menos valor a elas. Elas não vão ter tanta importância na nossa vida. São coisas que nós usamos no dia a dia, passamos por elas no dia a dia, mas elas não têm tanta importância na nossa vida. O que vai ter mais importância são as coisas espirituais. A nossa vida, ela deve revelar que nós somos salvos, que nós somos um cidadão do céu. Isso é o que Deus quer extrair das nossas vidas. Como diz lá em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2. O que o versículo está dizendo aqui é que o nosso corpo tem que ser um templo vivo do Senhor. E um templo vivo que agrade a Deus. E nós devemos, para ter esse corpo vivo, santo, agradável a Deus, nós precisamos ser transformados, a nossa mente precisa ser renovada. Nós não devemos pensar nas coisas do mundo. E dessa forma nós vamos experimentar aquilo que é bom, o que é agradável e o que é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Com tudo o que nos é apresentado nos dias atuais, está ficando cada vez mais difícil ser um servo onde Deus possa extrair algo de bom. Mas Deus insiste em nossa vida. Ele continua falando conosco a cada dia, para que nós possamos ser melhores cristãos a cada dia. Nós precisamos aprender com Deus aquilo que é agradável aos seus olhos, para que nós possamos apresentar frutos dignos a Ele. Ele quer nos ver buscando o reino de Deus, a sua justiça a cada dia. Por mais que o mundo diga que isso está ultrapassado, que isso não tem mais importância, nós devemos continuar, pois Deus jamais desiste de nós. Deus não desiste de você, Ele não desiste em momento algum da sua vida. Que Deus o fortaleça e o abençoe a cada dia, em nome de Jesus.